jogos da rodada. Peço desculpas. Rogério, boa noite. Pedro Cunha, da Vável Brasil. Hoje você começa com o Luciano entre os titulares, né? E acaba sendo obrigado a trocar. Ele volta com gelo na coxa, volta mancando bastante. Você opta pelo David no lugar, que também acaba tendo que sair durante o jogo. Sim. Eu queria saber qual a situação dos dois jogadores, se você teme perder eles por muito tempo para o restante do campeonato. A situação é mais delicada, porque nós temos o Caleri, que fez 180 minutos, voltando de um mês parado, e também está no limite. O Luciano tomou uma paulistinha, eu acho que foi na coxa, e não tinha condições, já era para ter tirado ele no finalzinho. No primeiro tempo eu tentei levar o jogo até o intervalo para poder acertar melhor, né, o time, para fazer a substituição. E o David tem uma pancada no joelho que preocupa também. Então, nós temos o Erisson também, que está tentando também em São Paulo ficar bem para o jogo, ficar pronto para terça-feira. Mas corremos o risco aí de não ter nenhum dos 4 atacantes que nós temos. Temos o Juan também, da base, né? Mas corremos o risco de ficar sem nenhum atacante para esse jogo de terça. E o David talvez tenha que analisar melhor, fazer um exame de imagem, né? Os outros acho que é mais uma coisa que, não mais do que um jogo, podem ficar fora. O David é o único que corre, acho que um risco maior do que mais do que um jogo. E aí, logicamente, que fica um pouco mais difícil de montar um ataque, principalmente porque você joga em casa, precisa vencer seus jogos, né, e tudo. Mas são coisas que acontecem, pancadas, né? Ali uma bola dividida do David, acho que foi o joelho, pegou joelho com joelho. O Luciano também foi uma pancada na altura alta na coxa. É um jogo de esforço muito grande de todos, né? Por isso que a gente lamenta muito não conseguir levar a vitória daqui, porque quando você se dedica, se esforça tanto assim e corre o risco de lesões e tudo, você gostaria ao menos de sair com os 3 pontos. E nós fizemos por onde sair com esses 3 pontos, mas não fomos eficazes aí nas finalizações. Rogério, no futebol a gente costuma ouvir que é bom ter um jogo atrás do outro, no sentido de poder apagar talvez um resultado ruim logo em sequência. Eu queria saber se você concorda com isso e como preparar a equipe nesse curto período até o jogo de terça-feira. E também um pouquinho sobre a importância de voltar a vencer no Morumbi, já projetando essa partida pela Sul-Americana. É bom ter um jogo atrás do outro se você está com um time redondo e você tem os jogadores para usar num prazo curto, principalmente quando você tem uma derrota. Logicamente, você quer a oportunidade o mais rápido possível de vencer. Não é muito bom quando você precisa de tempo para recuperar alguns jogadores que seriam importantes para que você pudesse vencer o próximo jogo, né? Defensivamente, eu acho que nós temos jogadores até para fazer trocas, eventualmente. Na parte ofensiva é que mais preocupa. Você fez mais alguma pergunta? A gente sempre luta pela vitória, né? Nós ganhamos na estreia da Sul-Americana, não jogamos bem na Copa do Brasil no meio de semana, e hoje eu acho que nós fizemos um jogo. Eu não vou avaliar o nosso, mas eu vou avaliar com relação ao adversário, superior ao adversário. E uma pena que nós não conseguimos o resultado. E a vitória, logicamente, né? Não interessa se você joga bem, se você cria oportunidades, se você tem controle de jogo. As pessoas elas se interessam muito pelo resultado final, que é o que, no fim das contas, é o que vale, né? O Botafogo tem 3 pontos hoje na tabela, nós temos 0. A análise é feita sempre de trás para frente. Talvez se nós fizéssemos um daqueles gols, ou 2 daqueles gols cara a cara, talvez nós teríamos uma análise um pouco diferente. E eu compreendo a análise feita em cima do resultado. Boa noite, Rogério. Aqui. Na partida passada contra o Ituano, a gente viu um time que abusou muito dos cruzamentos, que acabou saindo sem eficiência, né? E hoje o time tentou trabalhar mais pelo meio campo e o gol justamente saiu numa triangulação entre o Luciano e o Caleri. Como você acha que como você pôde avaliar essa dupla hoje na partida? É que você, quando joga em linha de 3, você tem que ter alas, né? Com bastante capacidade técnica e vigor físico para que eles possam ajudar a construir a frente. Quando você, em tese, tem nossos alas, os 2 melhores jogadores que exercem a função são 2 jogadores que estão no departamento médico, que é Wellington e Igor Vinícius, que têm essa combinação boa, né? Então, a gente resolveu abrir mão e jogar com uma linha de 4 para justamente ter o Rafinha por trás, abrir, ter mais um jogador no meio campo, consequentemente ter mais a construção de jogo, chegar. Você vê que nós chegamos com muitas oportunidades, quase todas elas com a bola no chão, tocando e chegando à frente. Quando você joga com 3 jogadores, você já empurra muitos alas, é natural que você cruze bastante bola. Só que nós abusamos no último jogo e além de tudo, erramos quase tudo. Hoje não. Hoje nós fizemos, na minha concepção, um jogo justo, um jogo correto, que era merecedor de um melhor resultado. No último jogo nós jogamos mal, acho que nós nem poderíamos ter perdido, porque o adversário criou tão pouco que
nós não poderíamos ter perdido. Mas hoje, na minha opinião, era um jogo, pelo que nós demonstramos, era um jogo bem possível de vitória. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.